E a palavra de Deus diz assim: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele fala que nós devemos fazer o que nós fizemos hoje cedo, a Santa Ceia, como uma espécie de momento para lembrar do seu sacrifício substitutivo, o seu sacrifício expiatório, purificador para nós. Jesus Cristo morreu em lugar dos pecadores. Nós temos cantado isso, nós temos lido sobre isso, e isso tem sido a base da nossa vida. Lá em Hebreus vai se dizer, Hebreus capítulo 8 vai se dizer que Jesus Cristo, Ele é o mediador de uma nova aliança. Esta nova aliança, Jesus Cristo é este mediador, e esse mediador desta aliança, e esta aliança é feita através do derramamento de sangue dele. Desde o Antigo Testamento nós veremos aqui que Jesus Cristo, o derramamento de sangue é comum nas alianças feitas por Deus. Nós estamos vivendo nesse período de 2 tempos, com essa noção da primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Nós estamos vivendo entre esses tempos, entre a primeira vinda de Jesus e a próxima vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. E nós temos que ter esta ideia de que cada peça, cada evento na história, Deus é o Senhor da história, cada ato na história, Deus é o autor e o protagonista. Eu quero dizer para os irmãos 5 atos de Deus que eu quero ressaltar nesse momento. Os 5 atos são: Deus fez e criou todas as coisas. Deus é o autor da criação. O segundo ato é: Deus é o autor da eleição e da rejeição. Deus escolhe e Deus rejeita. Este é o segundo ato de Deus. O terceiro ato é: Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ato definitivo de Deus. Ele foi o escolhido de Deus, enviado para a terra. O quarto ato de Deus é: Deus enviou o seu Espírito para criar a igreja. A igreja foi gerada pela palavra de Deus. Este é o quarto ato. E o quinto ato é que Deus consumará todas as coisas. Deus mostrará e revelará o fim do seu plano final, no final dos tempos. Assim como Ele iniciou o primeiro ato, no segundo ato Deus se manifestará e consumará todas as coisas. O seu relacionamento com a igreja será explicitado, será exposto para a criação, e também o seu relacionamento com o povo de Israel. Essas alianças formam, todas essas alianças que eu citarei formam uma única aliança. O que é a aliança? Em sua essência, aliança é aquilo que une as pessoas. Aliança define a união entre duas partes. E neste momento, neste período, estamos falando da aliança de Deus com o ser humano. A aliança é um vínculo de sangue, como já foi dito aqui. A morte de Jesus Cristo, ela precisa ser entendida como uma morte no contexto da aliança. Ele morreu porque os homens não guardaram a aliança que eles tinham com Deus. Ele morreu devido
a violação dos homens com a sua aliança, obrigado Vitor, feita por Deus. Irmãos, a primeira aliança que eu quero ressaltar aqui é a aliança que Deus fez com Adão. O Antigo Testamento se refere à aliança da criação, na qual Adão e Eva eram as figuras centrais e que também envolveu toda a criação. O profeta Oséias, ele vai dizer no capítulo 6, versículo 7 assim: mas eles, falando do povo de Israel, mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Deus vai dizer, através do profeta Oséias, que ele tinha feito uma aliança com Adão, no qual Adão quebrou e também o povo quebrou. Então, meus amados irmãos, é claro para nós que os homens têm quebrado as suas alianças com Deus, desde Adão até Cristo. De Adão a Cristo, o homem quebra a sua aliança com Deus. A criação, que eu falei que é o primeiro ato, é o cenário. Deus institui a criação, cria todas as coisas, para que na criação ele realize as suas alianças. Então a criação, ela é o cenário da aliança, e a aliança é o motivo da criação. Consegue entender? Assim, a aliança se refere ao vínculo de amor que Deus estabeleceu entre Adão e Eva e posteriormente com outras pessoas. Mas quando seguiram as tentações da serpente, quando a serpente tentou Eva e eles caíram nas tentações, os seus corações foram corrompidos. Porém Deus, em Gênesis 3,15, como é conhecido dos irmãos, faz a sua promessa. E essa promessa de que o descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar, essa promessa é chamada de proto-evangelho, que significa a primeira expressão verbal do evangelho nas escrituras. Fazendo isto, apontando para Jesus desde o Gênesis, desde a sua primeira aliança, ele vai fazer uma aliança com Noé. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 18. Que diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres. E Gênesis 9, do versículo 18 ao 17, Deus também vai falar que Ele não vai destruir o mundo mais com água. Essa aliança que Deus fez com Noé, você pode conferir na sua Bíblia de novo o versículo que eu li. Essa aliança que Deus fez com Noé é uma aliança incondicional. Deus não ia destruir o mundo sobre a água. A aliança seria com Noé e os seus filhos. Essa aliança é para toda a humanidade, para a criação, e ela é unilateral. Isso significa que essa aliança depende somente de Deus cumpri-la. Nesse momento, já falamos sobre a aliança de Adão e a aliança feita com Noé, e nós temos a aliança do Senhor proverá. É a aliança que Deus fez com Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão é chamada de o Evangelho por antecipação. Gênesis, você já está com sua Bíblia aberta em Gênesis, Bíblia. Abra no capítulo 12, versículo 1 a 9, lerei rapidamente. Deus aparece para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se segue esta aliança que Deus faz com Abraão. No versículo 7 ele diz: darei à tua descendência essa terra, e ali edificou Abraão um altar. E o texto prossegue: esta é a aliança do Senhor proverá. Nesta aliança é enfatizada a
chamado de Deus e a esta promessa de Deus, e também é enfatizada a promessa da terra. E no versículo 15, anos depois desta promessa feita a Abraão, mostra que a marca da promessa desta aliança que Deus fez com Abraão, prometendo que engrandeceria ele, que dele viria, muitas famílias da terra seriam abençoadas e o seu nome seria grande no mundo. Esta aliança com Abraão, ela é marcada com a família dele, para que eles sejam sacerdotes consagrados a Yahvé, a Deus, e para que eles estejam a serviço de todas as nações. E a marca e o selo desta aliança, nós bem sabemos, é a circuncisão. Então aqui nesse momento começa a história do povo judeu. Abraão é chamado e Deus assegura essa aliança no capítulo 22, versículo 16, pode ir abrindo e acompanhando as referências. Ele assegura essa aliança jurando por si mesmo. Deus jura por si mesmo quando ele faz a aliança com Abraão. E olha o que ele diz, versículo 16, do capítulo 22 de Gênesis. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quando fizeste isso, não me negaste o teu filho. São duas coisas importantes que nós podemos ressaltar aqui neste capítulo 12 que nós lemos. Uma coisa Deus dá uma ordem e Deus faz uma promessa. Duas coisas que envolvem, Mateus, a aliança de Deus com o ser humano. E a ordem é: sê tu uma bênção. E a promessa é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A aliança feita com Adão é o próprio Evangelho. A aliança feita com Abraão é chamado de um Evangelho por antecipação. Deus antecipou que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra receberiam uma bênção. E aqui nós temos também a aliança que Deus fez com Israel. A aliança do Sinai, ela foi firmada após a libertação do povo judeu da escravidão do Egito, e ela confirma a aliança com Abraão e também as expectativas que Israel tinha dos compromissos que Deus assumiu com o povo. Deus assumiu compromissos com o povo de Israel, de que levaria eles para a terra e cuidaria deles naquela terra. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Vamos passear pelas escrituras, irmãos. Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Essa daqui é a ideia de que Deus é o dono da terra e Ele concede a terra a quem desejar. A terra que nós estamos pisando foi Deus que nos concedeu. Então agora a aliança do Monte Sinai, ela tem uma diferença da aliança que Deus fez com Adão, Noé e Abraão. Sabe qual é essa diferença? Deus institui um sistema elaborado de leis e um sistema de expiação e sacrifício pelos pecados, para que Israel seja um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso significa que Deus intencionou que a nação de Israel, naquele período do Antigo Testamento, se tornasse uma vitrine para as outras nações do que Deus queria para o seu povo. Então Deus institui condições de bênçãos e maldições. Porém, o fato de ter bênçãos e maldições, isso não significa que a aliança de Deus seja revogável, que a aliança de Deus possa ser destruída e que a aliança de Deus possa voltar atrás. Então, o que Deus faz? Deus traz bênçãos e maldições condicionais, mas a aliança ela é perpétua, ela é eterna e incondicional. Esta é a nossa aliança. Tanto a aliança de Deus com Israel, como a aliança daqueles que são chamados os do caminho, os gentios, os cristãos. A garantia de que a aliança que Deus fez conosco, Sérgio, é verdadeira, porque Deus não volta atrás nas suas alianças, irmão Daniel. Juízes capítulo 2, versículo 1.
abra sua Bíblia, confira isso no que eu estou dizendo. Logo após o livro de Josué, o 7º livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 1. Olha o que Deus diz. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal e Boquim e disse, vamos lá, toda a igreja pode ler esse versículo enquanto eu bebo água. Versículo 1 do capítulo 2 de Juízes. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir, que vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. O que Deus disse? Que Ele não invalidaria a sua aliança com o povo que Ele tirou do Egito, assim como Ele não invalida a sua aliança conosco. E no Sinai, Deus estabeleceu essa aliança para perdoar pecados como um sinal da expiação e do perdão de pecados que o Messias Jesus traria para a terra. E o que nós podemos aprender aqui? A salvação, ela é sempre oferecida pela graça, independente do meio que Deus usa para expiar e apagar os pecados. Então nós devemos recorrer a este Deus que fez uma aliança conosco e Ele instituiu que nós o amássemos sobre todas as coisas. Nós devemos amá-lo, como diz Deuteronômio 6, 4 e 5, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Isso é algo de que o povo da aliança vive e pratica. O amor a Deus. Então a aliança do Sinai, ela não pretendeu, meus irmãos, substituir a aliança que Deus fez com Abraão, e sim suplementá-la, complementá-la. Entendeu? É uma ampliação da aliança com Abraão, a aliança que Deus fez com Moisés e Israel no Monte Sinai. Só que agora nós temos uma aliança mais bonita, vamos dizer assim. É o que meu coração diz nesse momento. É a aliança davídica, a ampliação da aliança com Abraão também. Essa aliança com o rei Davi nós encontramos em Juízes capítulo 2, versículo 7. Juízes não, irmão, perdão, 2 Samuel, o juiz na cabeça. 2 Samuel capítulo 2, versículo 7. 2 Samuel capítulo 7, versículo 8. Neste daqui, Deus vai dizer para Davi, quando Davi é ungido a rei de Israel, quando Davi traz a arca da aliança para Israel, e aí Deus diz para Davi algo muito lindo. Eu sempre choro quando eu leio esse texto, versículo 8 do capítulo 7. Agora, pois, assim dirás o meu servo Davi, ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, jamais os filhos da perversidade o aflinjam, como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Aí, continua aqui que Deus vai prolongar essa aliança com Davi, mas olha o que o versículo 13 diz, versículo 12 diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, Deus falando com Davi, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites os filhos dos homens.
mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Isto é, Deus prometendo para Davi um reino perpétuo, para sempre estabelecer o trono. Davi de repente reconhece que Deus estava dando para ele a continuação do plano que ele tinha feito com Abraão, e esta eleição de Davi, essa escolha que Deus faz de Davi e de um descendente seu para ser o rei eterno, está intimamente ligada também com a escolha que Deus faz de Jerusalém. Nós vemos no Salmo 78, versículo 68. Olha só a história acontecendo. A Bíblia é assim, meus irmãos, tem 40 autores, 66 livros, porém existe uma metanarrativa, uma narrativa que aborda toda a Bíblia. O nome dessa narrativa é a história da redenção. Salmo 78, versículo 68, diz assim: escolheu antes a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, e construiu seu santuário, durável como os céus e firme como a terra, que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, o seu servo, e tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas. E aqui vai repetir a aliança que Deus fez, incluindo o monte Sião, Jerusalém, para ser a capital terrena do reino de Deus através de Davi. O que nós podemos aprender com isso? Que Deus, ele escolheria um rei, e esse rei, igual o Salmo 132, versículo 18 diz, seria um rei que teria uma coroa brilhante. Cristo tomou uma coroa de espinho com significados profundos. Cristo é o rei sofredor, o prometido filho de Deus a Davi. Cristo institui outra Jerusalém, Rose, que é a nova Jerusalém. Esta é a Jerusalém que não foi construída por meio de mãos de homens. A doutrina de Cristo, do Messias, é um sistema de profecia que vem se desenvolvendo em toda a Escritura. Não é um monte de ideia desconexa e aleatória e confusa. Deus tensionou revelar no passar do tempo o seu Filho, através de como Deus se relacionou. Por isso que Deus preservou a sua palavra. A aliança com Davi também é uma aliança incondicional que permanece em vigor e ela é cumprida em Jesus. Deus promete a Davi o trono eterno, o domínio mundial por meio dos seus descendentes. Amém, meus irmãos? E agora nós chegamos na nova aliança. Estou quase terminando. E agora nós chegamos na nova aliança. A Luana está rindo para mim porque eu falei para ela nunca acreditar quando o pregador disse que ele está quase terminando. Na nova aliança, meus irmãos, Deus executa um chamado interno. Não é mais um sistema de leis exteriores escrita em tábuas de pedra. Os profetas, eles tinham a esperança da renovação da aliança que Deus tinha feito com Adão, Noé, Abraão, Israel e Davi. Esses profetas, eles esperavam que as alianças com Noé, Israel e Davi fossem renovadas e elas fossem ampliadas. Então eles encorajavam o povo, eles aconselhavam o povo de Deus a ser fiel e a esperar em Deus, e Deus como seu refúgio, porque Ele é fiel, irmã Andrete. Deus é fiel. Essas alianças seriam renovadas, elas ultrapassariam de forma gloriosa as antigas alianças, que são somente uma aliança. Essa nova aliança, ela é parecida com a lei do Sinai, mas ela é interior, que foi o que eu disse. Lá em Hebreus, capítulo 8, 9 e 10 vai falar sobre isso. E uma das coisas que vai falar, vai reproduzir o que o profeta diz, se eu não me engano é o profeta Zacarias, que Deus imprimiria as suas leis dentro do povo. Essa aliança, ela não teria um caráter civil e político apenas, como foi feita a aliança com Israel, mas ela seria uma aliança
espiritual. Amados irmãos, nós somos chamados a glorificar, a magnificar e a exaltar a Deus todos os dias por causa dessa aliança. Essa nova aliança depende do Pai. Deus é quem toma a iniciativa em nos inserir, em nos acolher, em nos colocar nessa aliança. E uma coisa interessante, Isaías 59 vai dizer que essa aliança é perpétua e que nós somos selados pelo Espírito de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 59, versículo 21. Olha o que o profeta Isaías diz sobre o Espírito Santo. Isaías 59, 21. Palavra de Deus e não de homem. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora para sempre, diz o Senhor. Deus está dizendo que Ele colocaria o seu Espírito no povo da aliança. Essa não é apenas uma nova aliança, meus irmãos. Esta é a última aliança. Deus nos chama para renovar a nossa aliança. O Espírito Santo, Ele opera dentro de cada pessoa. Ainda que essa aliança seja um chamado espiritual, ela foi feita, essa promessa foi feita num período de tempo. Jesus veio para criar a sua igreja, restaurar Israel ao tipo de posição que Ele esperaria de um povo de Deus. Você pode ver isso em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Não há nenhuma outra salvação para judeus e gentios. A única salvação é proveniente de Jesus Cristo. Os judeus possuem promessas maravilhosas feitas por Deus, porém eles não podem ser salvos sem Jesus. Mas nós também temos essas promessas. Haverá salvação para nós também. A antiga aliança ela era limitada na capacidade espiritual, sendo apenas uma sombra da nova aliança que viria. Então nós vemos de muitos ângulos e de perspectivas de que Deus ele foi extremamente misericordioso com os judeus ao criar o sistema de sacrifício de pecados. Porém Ele é infinitamente mais misericordioso com nós, irmão Dorinho, a sacrificar o seu Filho para morrer por nossos pecados. Nós, gentios, pecadores, dentre as outras nações, nós somos enxertados na verdadeira fé. Nós somos cortados da oliveira brava e somos colocados na oliveira verdadeira. Somos enxertados por Deus. Nós podemos ver isso daqui nos capítulos que eu falei de Romanos. Nessa aliança, nova aliança, nós temos algumas analogias que podem ser vistas. Como por exemplo, o ministério de Jesus, a morte de Jesus tem o objetivo de libertar o povo de Deus do diabo, inaugurar a nova aliança. Jesus sobe aos céus e isso permite que Ele continue a obra de intercessão nosso como sumo sacerdote. Hebreus capítulo 9 vai dizer que Ele é mediador de uma nova aliança, e essa nova aliança é o cumprimento das promessas de Deus a todos esses homens que eu falei no passado. Essa nova aliança, o templo perde a sua importância. O templo é substituído por algo muito maior: a cruz do Senhor Jesus, a sua ressurreição. Jesus ele vai dizer, ele vai falar que Ele mesmo é o templo, em Mateus capítulo 12, versículo 6. O seu corpo é o templo. E a igreja também é vista como o templo espiritual de Deus na terra. Então nós somos os crentes unidos nós somos o templo espiritual de Deus na terra. Então, os cristãos gentios, nós devemos nos lembrar de confiar em Deus e também nos ajuntarmos ao povo de Deus, pois foi a nós
Foi nós que nos juntamos ao povo que Deus estabeleceu. Nós somos o Israel espiritual, o Israel de Deus, enxertados na oliveira. Porém, a igreja não substitui Israel, povo de Deus, porque enquanto a comunidade, a igreja é uma comunidade que foi fundada por Cristo, ela representa o cumprimento das promessas de Deus feitas a Israel. A igreja é o povo de Deus renovado. A igreja foi eleita por Deus incondicionalmente. A igreja é um lugar definitivo e insuperável da ação salvadora, salvífica de Deus. Amém, meus irmãos? No século XX, alguns teólogos, no século XVI, quando a reforma aconteceu, ao século XIX, todos os puritanos e reformadores, desde Agostinho a Calvino, a Charles Spurgeon no século XIX, via as coisas desta forma, da forma que eu disse aqui. Porém, no século XX, muitos teólogos desenvolveram uma teologia da substituição, que não é uma teologia bíblica. Deus só tem um povo, Deus só tem uma aliança. A igreja é a comunidade de Deus, o local onde Deus salva o seu povo. A igreja não substitui Israel, a igreja é, junto com Israel, o povo de Deus. Amém, meus amados irmãos? Nós pertencemos a Jesus, nós somos postos como povo de Deus, e Deus ele não corta uma árvore antiga e planta uma árvore nova, não. É uma única árvore, e a Luana sabe bem, essa árvore tem as raízes, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, e nós somos cortados contra a nossa própria natureza e colocados nessa aliança. Nós fomos enxertados na antiga árvore, o verdadeiro Israel de Deus. Portanto, em Jesus Cristo a igreja não suplanta nem substitui os judeus. Nós somos enxertados como povo de Deus pela aliança que Deus fez a Abraão, de que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Muito bom que nós aprendamos sobre isso, que reflitamos sobre isso, porque Deus estabeleceu uma aliança com você. E o texto que eu li em Lucas diz exatamente isso. Jesus, na última Páscoa, na ceia, ele diz no versículo 20: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nós vimos em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, profetas, lei de Moisés, e Novo Testamento, a palavra aliança, e Deus trabalhando com seu povo por meio dessa aliança que uniu as pessoas e nos uniu pelo sangue de Jesus Cristo a uma nova e eterna aliança. Renove a sua aliança com Deus hoje. Adore a Deus pela sua aliança. Beleza? Muito obrigado, Senhor. Vamos nos colocar de pé. Muito obrigado, Senhor, pela sua aliança com o seu povo, por tudo que o Senhor fez, como o Senhor atuou no mundo para que a mensagem do Evangelho chegasse a nós e o Senhor firmasse uma aliança conosco. Senhor, que nós possamos ter essa consciência que estamos vivendo e andando em aliança contigo para todo sempre. Somos o povo da aliança, somos o povo do livro, somos o povo que foi enxertado, que foi colocado na verdadeira oliveira que o Senhor mesmo plantou como seu povo, para que ninguém se glorie. É o Senhor que restaura, é o Senhor que salva, é o Senhor que escolhe, é o Senhor que ama, é o Senhor que traz para si as suas ovelhas. Te agradecemos por tudo, confiamos no poder do Espírito Santo para esclarecer tudo e aplicar a sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos recitar agora as irmãs da diplomacia do aviso, estão com a palavra.